Nós falamos aqui anteriormente que pobreza é falta de conhecimento, falta de relacionamento com Deus, falta de trabalho mental, falta de caráter. Tudo isso está por trás da pobreza. Eu não estou falando que pobre não tem Deus, por favor. As pessoas às vezes ouvem as coisas e interpretam da forma errada. Quando eu falo que pobreza está associada à falta de relacionamento com Deus, de conhecimento, de trabalho mental e nem sempre braçal, falta de caráter, eu estou falando de um conjunto de fatores que causam a pobreza no ser humano. Mais do que a falta de recursos. O mundo ele é cheio de recursos e o ser humano ele é dotado de uma inteligência tal que mesmo no deserto ele é capaz de prosperar, como nós temos aí países onde o território, a geografia é desértica, mas são países ricos, são países que fazem brotar no deserto cidades, como é o caso do Oriente Médio. Então, a pobreza ela não é falta de recursos normalmente, mas ela é mais falta de conhecimento, de entendimento, falta de relacionamento com Deus. Quando eu digo isso, quando você olha a Bíblia, por exemplo, você vê que o povo de Israel, quando estava vivendo em obediência a Deus, então as coisas fluíam e naturalmente fluía-se também a prosperidade, fluía-se o bem, as coisas funcionavam, porque quando você está fazendo as coisas certas, é natural que você tenha bons resultados. Como também o contrário acontecia, quando o povo dava as costas para Deus, muitas vezes exatamente motivado por ganhar dinheiro, se tornava para outros deuses que prometiam riquezas para eles, fertilidade, como no caso de Baal, que era o deus da fertilidade. Então, quando esse povo se voltava contra Deus, o que seguia era a miséria, a pobreza, ainda que temporariamente eles prosperavam, podiam até prosperar, mas a longo prazo a consequência disso sempre era a miséria. O que não quer dizer que uma pessoa que tenha Deus não passe por situações de precariedade, de tempos em tempos. Preste muita atenção. Você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa temente a Deus, e por circunstâncias além das suas forças, do seu controle, você passar por situações de pobreza, de dificuldade. Por exemplo, Abraão era um homem rico, um homem que andava com Deus. Mas ele viveu em um período da sua vida em que houve fome na terra. Houve uma seca muito grande. Então, mesmo sendo de Deus, porque ele estava sujeito às circunstâncias deste mundo, ele teve de se locomover, ele teve de sair de onde estava, ele foi até o Egito para buscar comida. Ora, e assim aconteceu com muitos outros nas Escrituras Sagradas. Mas, mesmo na situação de fome, de seca e etc., Deus os sustentou. Deus não deixou faltar nada. Como Paulo falou, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar abastado e sei estar apertado, em aperto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a riqueza principal das pessoas que andam com Deus é exatamente esta certeza, esta fé. Não importa se eu tenho 1 ou tenho 10. Eu sei que com Deus, 1 vai valer 10 e 10 vai valer 100. Com Deus, eu sempre vou estar garantido, seguro. Esta é a maior riqueza da pessoa. Então, você vai passar por lutas, por dificuldades, às vezes por decisões erradas. Talvez você é uma pessoa que anda com Deus, mas em determinados momentos da sua vida,
você ouviu mais a voz do seu coração e não a voz de Deus. Aí você fez um mau negócio. Você se associou com uma pessoa que não era de Deus. Você, no afã de prosperar, de fechar um bom negócio, de crescer financeiramente, você ficou um pouco cego e se envolveu com uma pessoa, acreditou na voz dela, acreditou na palavra dela, não fez a sua tarefa de casa como deveria. Aí você investiu o seu dinheiro, fez um negócio com a pessoa que não era de Deus, daqui a pouquinho ela te deu um golpe, deu tudo errado, ela levou o seu dinheiro, o seu investimento, você perdeu tudo. Mas por quê? Porque naquele momento, provavelmente você estava tomado por um desejo de ganhar dinheiro, tomado por um desejo de sucesso a qualquer preço, de achar até que Deus tinha mandado aquela pessoa porque você estava querendo prosperar. Então, Deus não impede que a gente tome decisões erradas. Deus não impede. Ele guia, ele fala, mas ele não impede. Deus nos dá o livre-arbítrio. E por isso, muitas vezes, nós erramos e colhemos os frutos daquilo. Então, talvez você esteja aí endividado porque você tomou uma decisão errada na sua vida. Você está endividado porque você fez lá um empréstimo, não é? Numa situação que você talvez poderia ter lidado de outra forma, mas tentando apressar a solução, você tomou aquele empréstimo e aí se enrolou e hoje está todo endividado. Mas a palavra de Deus já fala, né? Não tomarás emprestado. Então, quer dizer, não é porque você crê em Deus que você pode estar isento de más decisões que podem te levar a problemas financeiros e até uma pobreza temporária. Mas uma coisa é certa: se você andar com Deus, se você estiver sempre andando na presença de Deus, na obediência à palavra de Deus, a sua pobreza será temporária. Porque é inevitável que uma pessoa que anda com Deus prospere. É inevitável que ela, fazendo as coisas certas, ela acabe tendo sucesso e êxito no seu trabalho. É inevitável. Quando isso não acontece, alguma coisa está errada. Pode ter certeza disso. Porque Deus não criou o pobre, mas ele disse que o pobre sempre haverá, sempre existirá na terra. Não porque ele quis, mas porque o ser humano, pelas suas escolhas, acaba provocando, causando a pobreza, trazendo à existência a pobreza. Então não é porque Deus quer que a pobreza, a miséria, o pobre exista, mas é porque as pessoas seguem os seus próprios caminhos e o resultado é, muitas vezes, a miséria. Deu para entender? Então, o que eu quero dizer para você que talvez está com uma vida financeira abençoada, uma vida financeira privilegiada, é que você não se apoie no seu dinheiro. O rico não deve se apoiar na sua riqueza, não deve se apoiar na sua capacidade de gerar riqueza. Você tem que se apoiar em Deus. Como também o pobre não deve ficar usando a sua pobreza como um motivo, uma justificativa para continuar pobre. Não diga assim o pobre: eu nasci pobre, ninguém me ajuda, eu não tenho recursos. Não! A riqueza que Deus nos dá é a riqueza da fé, a riqueza que levanta o pobre do pó. Então, mesmo que você esteja em condições de pobreza, né? Porque você não é pobre, mas você talvez está em condições de pobreza. Se você ligar a sua mente em Deus, se você ligar a sua mente à palavra de Deus, colocar à prova a palavra de Deus, não vai demorar muito até você sair dessa situação. Deus vai te iluminar, vai te dar um caminho, uma direção e você vai sair dessa situação. Mas não fique limitado por ela e nem fique pensando: eu não vou conseguir sair disso porque a minha família sempre foi pobre, ou eu não tenho estudo, não tenho isso, não tenho aquilo. Você tem fé, e a fé, ela faz compor a falta de todas as outras coisas. A fé faz compor a falta de recursos, como Jesus multiplicou os pães e peixes lá para uma multidão. Como inúmeras vezes Deus sustentou o povo no meio do deserto, pela fé, sustentou o povo na necessidade. Então a fé, ela compõe a falta de recursos, a fé compõe a falta de conhecimento, porque a fé ensina. Deus nos dá a unção que nos ensina.
eu tenho visto analfabetos se tornarem empresários. Eu tenho visto pessoas que mal sabem assinar o seu nome contratarem pessoas formadas, diplomadas para trabalharem para elas. Empresários se tornaram empresários no ramo da construção e tem arquitetos, engenheiros trabalhando para si, mas eles mesmos mal sabem assinar o nome. Isso pela fé. A fé, ela compõe a falta de conhecimento. A fé traz inteligência, faz você raciocinar com inteligência, porque a palavra de Deus nos dá inteligência. A verdadeira fé é inteligente. A fé te afasta da corrupção. E se a corrupção é uma das formas da pobreza, a fé logo te faz andar na justiça. E quando você anda na justiça, você constrói sobre uma base sólida. Você não constrói hoje para perder amanhã. Você constrói pouco a pouco para ir crescendo paulatinamente. Então a fé, ela compõe a falta de qualquer coisa na sua vida. Então ative a sua fé. Use a sua fé. Por isso que eu digo que quando há relacionamento com Deus, a longo prazo é impossível haver pobreza. Ainda que você passe por momentos difíceis, por circunstâncias além do seu controle, mas no seu relacionamento com Deus, você não conseguirá ficar nessa situação por muito tempo, porque você vai sair dela. Essa é a promessa e a palavra de Deus para aqueles que creem. A questão é, você crê ou você vai ficar arrumando justificativas, desculpas e discutindo opiniões? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.